Aê, galerinha! Sou eu, Jamerson Cruz, professor de Educação Física. Você, terceiranista, que pensou que não ia ter aula de Educação Física, eis que chega eu, tio Jaminho, para ensinar você um pouquinho sobre dança, em vários contextos. No contexto competitivo, no contexto da saúde, do lazer e do trabalho. Vamos lá começar a nossa aula de hoje? Eu preciso antes determinar quais os objetivos da aula de hoje. Então, a aula de hoje a gente tem definir dança e a gente vai aprofundar os valores e as atitudes da dança nos diferentes contextos. No contexto competitivo, da saúde, do lazer e do trabalho. Tá certo? É importante você, terceiranista, entender quais são os contextos no qual a dança ele pode atuar. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, eu trouxe uma definição de dança para vocês mais apurada. Vocês são os alunos do Enem, vocês são os alunos que já têm uma bagagem da cultura corporal muito mais apurada, refinada. Então eu trouxe Laban para vocês, Rudolf Laban. Então, a dança, como forma de expressão e comunicação, estimula as capacidades humanas e pode ser incorporada à linguagem oral. Por exemplo, assim como as palavras são formadas por letras, os movimentos são formados por elementos, os gestos, né? A expressão estimula e desenvolve as atividades psíquicas de acordo com os seus conteúdos e na forma de ser vivida, tanto quanto a palavra. Rudolf Laban, 1990. Então, Rudolf Laban, gente, ele é chamado o pai da dança moderna, ou seja, a dança artística. Ele foi bailarino, coreógrafo e desenvolveu todo o método que é estudado até hoje para a dança artística. Então, é importante quando ele fala aqui que a dança é uma expressão de comunicação. A gente precisa refletir sobre isso, justamente sobre essas minorias, essas danças que estão sendo expostas na mídia. É uma forma de eu me expressar, de eu me comunicar. Tá certo? Lembrando que a expressão e a comunicação, ele vem desde da comunidade primitiva. Os homens, eles dançavam, mas como é que eles dançavam? Eles dançavam rudimentarmente. Então a gente pode dizer que a dança dele nos primatas era a partir dos gestos deles de sobrevivência. De caça, da própria atividade do dia a dia. Ok? A dança se vale do corpo em movimento como meio de expressão, de comunicação e de criação também. Assim, a linguagem da dança merece e precisa ser ensinada, aprendida e vivenciada. Eu acho que o mais importante é isso, é vivenciar. A dança ela precisa ser sentida. A dança é a arte que expressa a emoção através do seu corpo. A gente pode observar nessas três fotos aqui, ó. A gente tem uma foto de um ritmo tipicamente pernambucano, o frevo. Ó, que expressão linda da bailarina. A gente tem uma dança circular, que aí, perfeita também, a gente pode trazer as origens celtas dela da Idade Média. E a gente tem uma dança contemporânea, utilizando também uma pessoa que possui um portador de necessidade. Que também a dança ela não é excludente. Vamos lá ver quais são os contextos da dança, tá certo? O primeiro contexto que eu trouxe é a competição. Depois a saúde, o lazer e o trabalho. Vamos tentar identificar cada foto baseado nesse contexto. Então, fica claro observar que a foto da bailarina é uma foto no contexto da dança de competição.
A gente tem a dança, como é a pessoa dançando alegremente, parece ser uma academia, mas pode ser a casa dela. Então, tem um contexto de saúde, ela dança para se melhorar. A dança como lazer, ó. As danças também, essa foto daqui a gente pode observar que é como se fosse um parque público, as pessoas estão dançando, a pessoa pode dançar por lazer ou também pode dançar para melhorar a sua saúde. E na última dança a gente mostra justamente o quê? A dança no contexto do trabalho. A gente tem as criancinhas e uma professora ensinando. E isso é um dos campos de atuação da dança no trabalho. Vamos ver cada um deles? Eu acho isso muito importante. Na competição, quais são as características de uma competição? Lembrando que uma competição, gente, ela é formada por regras. E as regras, elas precisam ser determinadas socialmente. Então, existe todo um conjunto de regras. Através de concursos organizados, em que os concorrentes executam danças perante um juiz ou juízes visando um prêmio. Esse juiz ou juiz e esse tipo de dança vai variar de concurso para concurso. Tem concurso que pode ser em pessoas em grupos, tem concursos que podem ser em duplas, ou tem concursos que podem ser em duplas ou individual, e tem concursos que eles vão determinar os próprios ritmos. Ok? Na competição, ela é muito mais refinada, porque ela vai precisar utilizar da técnica, da performance e da elegância. São essas três, vamos dizer, esses três critérios de julgamento que pode ser inserido na competição. A técnica baseada na execução do movimento, a performance associada à execução desses movimentos durante todo o ritmo da dança e a elegância, ou seja, a fluência, o bailar, o deslizar dos componentes que estão dançando no próprio concurso, né? Vários tipos de competições de dança, como eu falei, pode ser individual, em dupla ou também nos próprios, variando os próprios estilos, tá certo? E aí, gente, só a foto faz você dar vontade de você dançar. A gente observa essa dança daqui, ó. Um concurso de dança onde a gente tem um casal. Olha a expressão. Tanto da mulher quanto do homem. O homem, ele mostra totalmente firme. A mulher, ela mostra totalmente sensual. O olhar, a boca entreaberta. A postura dela, o braço, a fluência. Já o homem já é totalmente determinado. Firme. Outra coisa interessante que é também para se observar nessas três fotos, na competição, é justamente a questão da indumentária, do vestuário. Isso é muito importante, também pode caracterizar um dos pontos para ser analisado na sua elegância. Então a gente tem na outra foto a patinação no gelo. Eu tenho para mim que eu acho que essa daqui, eu acho que é soldadinho de chumbo, pela própria vestimenta do bailarino, né? E a gente tem também outra patinação no gelo, ou também chamado dança no gelo, né? A dança no gelo também, gente, ela é uma competição que está se firmando principalmente nos países do norte. Então, é um estilo de dança, tanto que ela chega até a entrar na Olimpíada. A dança como um esporte. Então, a dança... Se eu estou numa Olimpíada e aí eu estou patinação no gelo, vai ser analisado a execução dos movimentos da patinação artística. Se eu tenho dança no gelo, que não é Olimpíada, eu vou caracterizar o quê? O estilo de dança que é observado na execução dos movimentos dos bailarinos. Ok? Vamos lá. Competição, gente. Competição, a gente lembra de ranking, tá certo? E aí eu trouxe uma competição aí que o Brasil, ele conseguiu bater os Estados Unidos, que é no hip hop. Então, nessa figura daqui, a gente tem justamente a equipe brasileira de hip hop que ganhou em 2015.
No final da aula do EducaPE, a gente tem justamente um videozinho sobre essa competição daí. Então, muito bem importante, né? A gente também tem outra figura, vê que o quanto ele tem de técnica, de controle e de execução desse movimento. Você consegue fazer esse movimento? Aí você pode associar. Onde é que esse movimento ele está? Ele está no hip hop? Sim, mas ele também é um movimento da capoeira. Você já observou isso? Já parou para pensar que esse movimento também é utilizado na capoeira? Então, são esses links, são essas comparações que você precisa estar ligado, estudante, justamente para a prova do Enem. Lembrando que a educação física ela vai cair na prova de linguagem, junto com língua portuguesa, artes e língua estrangeira. E, geralmente cai 4 questões. São questões que prezam a interpretação de texto, gente. Então é importante você ler muito bem o texto, observar muito bem a figura imagética para ter a resolução com facilidade. Vamos lá, outro exemplo de competição que eu trouxe para vocês. A gente tem aqui o balé representado no Festival de Joinville. É um dos festivais brasileiros muito competitivo e de níveis altíssimos, tanto que lá em Joinville a gente tem uma escola de balé do Bolshoi, da Rússia, totalmente instalado lá, onde vai selecionar bailarinos brasileiros para participar de cursos na Rússia. E aqui a gente tem outro exemplo daqui, ó, Tupiniquim, o Festival de Recife de dança do Recife. Então, a cena pernambucana da dança é muito importante também nesse contexto. A gente tem vários outros grupos, tanto que a gente mostrou aí a dança de massa, um exemplo dela é o passinho. Então, é importante a gente refletir sobre essa dança de massa que não é totalmente consolidada. Eu acho que a palavra certa é essa. Consolidada durante vários tempos. Vamos ver outros tipos de competição. Será que escola de samba é competição de dança? Será que o Festival de Parintins é dança? Será que o Festival de Quadrilha Junina do Recife é dança? Então, são todos exemplos de competição. E é bem interessante, vamos lá para o escola de samba. Na escola de samba, gente, ele vai observar, são 10 critérios que vão ser julgados. E um deles justamente é a evolução, é ver se todo mundo está cantando, está dançando, dentro do ritmo da música. Eles precisam estar dançando. Tem um momento que é avaliado também se as baianas elas estão girando no mesmo ritmo da música. Então, é importantíssimo nessa competição e a gente sabe que por décimos se perde também, né? Outro festival do Brasil, também conhecido na dança como competição, são entre os dois bois, o Garantido e o Caprichoso, que é o Festival de Parintins, que geralmente acontece no final do mês de junho, e esse ano a gente provavelmente, eu acho que não vai ter devido a essa pandemia, tá certo? Então, é observado também vários critérios de julgamento, como a questão da evolução dos bailarinos, também a evolução do boi, como é chegado, a história que é contada baseada em todo o seu enredo do boi, né? Dos bois, no caso dos dois bois. E aí eu trouxe um exemplo totalmente pernambucano, que é o Festival de Quadrilha. Uma das minhas paixões, a gente tem uma foto linda da quadrilha Dona Matuta aqui, tá certo? Esse ano a gente tá sem quadrilha, mas se Deus quiser, próximo ano a gente volta. Beijo pra Anne, beijo pra Dona Matuta. Próximo ano você volta pros meus braços, viu? Então, voltando para o Festival de Quadrilha, gente. A dança, nesse estilo competitivo, ele vai julgar vários outros elementos. Então, a gente tem, no Festival de Quadrilha especificamente, a gente tem a questão da evolução do tema que é desenvolvido, a gente tem a questão do figurino, a gente tem a questão da coreografia, a gente tem a questão do marcador que é julgado, então, dos elementos cênicos. Então, tudo isso é julgado no Festival de Quadrilhas
de Pernambuco. Não só em Pernambuco, a gente também tem em Campina Grande e outros estados da região Nordeste, Festival de Quadrilha, né? Outro exemplo que eu não coloquei aí, mas que a gente tem também, é durante o Carnaval. Eu mostrei aqui o samba, as escolas de samba, mas as escolas de samba de Pernambuco. As troças carnavalescas, os caboclinhos, os maracatus, tudo isso é um sistema de competição onde a dança está envolvida. Então é importante a gente entender a dança competição, ele vai exigir a técnica, tá certo? Vamos agora para outro campo de saúde, o contexto. Os benefícios da saúde. Você dança para quê? Eu trouxe só 5, gente. Mas existem vários benefícios que a dança pode trazer para você. Um deles é melhorar a sua postura. Então a dança corrige a postura, você está arqueado, então o homem ele precisa estar firme. Aumenta a flexibilidade, a força, a resistência. Quando eu falo da resistência como capacidade, ele também aumenta a capacidade respiratória, fortalece os músculos. À medida que dores de cabeça, além de melhorar a capacidade respiratória, como eu falei. Outro benefício da saúde, ele traz o bem-estar físico, tá certo? Então você se sente bem, à medida que você dança, você vai liberar endorfinas. Então, uma hora de dança, você tem a queima de 500 a 800 quilocalorias. Além de fortificar as articulações e promove a redução de gordura e o ganho de massa muscular. Benefício para as pessoas com problema circulatório ou de rigidez articular. Então, à medida que eu começo a dançar pelo bem-estar, tá entendendo? Eu consigo melhorar isso daí. Outro benefício na saúde que eu acho que a gente pode atrelar a esse bem-estar físico são as danças terapias, as danças terapêuticas. As danças que podem ser da piscina, as danças circulares. Isso é muito importante para o paciente. Porque à medida que, se eu sofro de depressão, se eu tenho depressão, se eu gosto de ficar sozinho, se eu sou tímido, à medida que eu danço, eu posso perder essas características. Ok? Falei do bem-estar físico, né? Isso, eu falei sobre a questão de quantas calorias, né? E aí eu trouxe vários exemplos para vocês. Então, por exemplo, a gente tem mambo, tango e samba. Isso aí é para 30 minutos. Então, se for para 1 hora, eu vou duplicar. Então, ou seja, se eu dançar mango, vai ser 210 calorias. Se eu dançar dança de rua ou hip hop, eu tenho 190 vezes 2, eu já vou ter aí 380, né? Vamos pegar um grande aqui, a salsa, que eu falei na aula do 2º ano, tipo um ritmo tipicamente caribenho. Então, ele em 30 minutos vai ser 255. Então, em 1 hora eu vou ter 510. Não é isso? Então, fora outros ritmos que você pode dançar para você ganhar esse bem-estar físico e melhorar o seu condicionamento. Você vai se sentir alegre e tudo mais. Principalmente nesse momento delicado que a gente está vivendo. A gente pode observar que várias pessoas, para fazerem atividade física, colocam a sua musiquinha lá e começam a dançar para se soltar, para perder caloria. Então, vamos lá, a gente tem a figura aqui, ó, pessoal da idade boa, que eu não gosto de dizer terceira idade, né? Da idade boa, que é a idade da experiência, onde eles estão lá dançando. Eu digo que eu quero ser esse velho saudável, né? Eu quero ser aquele velhinho que vai dançar um forrozinho daqui a 20 anos lá na Casa Astral, no Clube das Pais, tá entendendo? Lá em Galeria do Ritmo. Então é importante que a gente traga isso daí para esse lazer também. Porque além de ser lazer, para quem está dançando, traz os benefícios para a saúde. Coordenação motora. Melhora a agilidade, equilíbrio e a coordenação motora. Porque eu vou trabalhar braços e pernas simultaneamente. É interessante a questão da dança, porque você vai trabalhar justamente a bilateralidade. Tanto a dança como a luta, assunto da nossa próxima aula,
ela vai trabalhar justamente essa coordenação motora entre braços e pernas. Ok? Previne de graves lesões e desenvolve um excelente condicionamento físico. Ok? Vamos lá. Estimula a memória. Desafia nossa mente a estimular a conectividade dos cérebros. Então, eu acho que você do segundo ano que está vendo histologia aí, o sistema nervoso, as sinapses entre os neurônios, é totalmente interessante. A gente sabe que lado direito, lado esquerdo, então essa conectividade é importante, porque à medida que eu vou mexer braço direito com perna esquerda, eu vou aumentar o número de sinapses entre os neurônios. Deixa eu voltar aqui. A prática da dança ativa diferentes áreas do cérebro, melhorando a concentração, faz com que a memória seja estimulada constantemente. Por que isso? Porque à medida que eu danço, poxa, aprendi uma música agora. Se daqui a mais ou menos um ano tocar aquela música, eu vou tentar me lembrar os passos. Então é importante porque eu vou estar sempre estimulando. E à medida que eu decoro ou aprendo, acho que a melhor palavra é aprender, eu vou ter um acervo motor muito maior. E aí eu vou estimular várias vezes o meu cérebro. Diminuição da ansiedade. E aí eu tenho uma imagem muito interessante, que é justamente das mães grávidas. Então, acalma, ajuda a expressar as emoções e canaliza a adrenalina, levantando o ânimo, aumentando a autoestima e promovendo a autoconfiança e a clareza do pensamento. Então, é importante para você, grávida, que dance, que faça seu relaxamento, que faça a sua yoga, então que faça a sua dança do ventre. Então, tem mulheres que dançam do ventre também para diminuir a ansiedade. Uma maior consciência corporal, facilitando a comunicação. A gente sabe que a comunicação ela é importante quando há uma viabilização direta entre o comunicador e o interlocutor. Então, à medida que eu tenho uma consciência corporal maior, eu vou aumentar essa comunicação com a pessoa no qual eu estou falando. A gente viu que isso daí é muito importante, tanto que foi expressado por Rudolf Laban, que a gente falou no início da aula, na definição de dança. Lazer. E aí, gente, lazer já está dizendo, lazer associado ao prazer, à alegria, aquilo que é permitido. Então, o que é lazer, né? Lazer do latim licere, ou seja, ser lícito, ser possível, ser permitido. Corresponde ao seu tempo de folga, de passatempo, de ócio, de descanso, de distração ou de entretenimento de uma pessoa, ou de uma ou de várias. Então, vamos chamar para a gente ir para um bailinho. Então, a gente tem isso daí. Então, a gente tem vários exemplos aqui. Eu trouxe as danças circulares, que eu acho muito importante, que ora pode permear para o lazer, você pode fazer para o prazer, ora você pode permear como na saúde. Então, são dois exemplos. É importante também, você, aluno do terceiro ano, conseguir associar que essa dança aqui, que a gente pode observar na figura, só feita por mulheres, pode ser associada a uma dança que é tipicamente pernambucana. Qual dança seria essa? Uma dança de roda. A ciranda. Está ligada à diversão, ao prazer de dançar, sem compromisso, seguindo ou não o ritmo da música. É você dançar por dançar. Você passa num canto, está tocando a música, você está lá dançando. Então, a gente pode observar a figura aqui de 4 moças dançando, se divertindo. A gente tem a figura de vários casais na vida boa. Então, ele está lá se divertindo. Você tem agora as festas juninas que você vai dançar em casa com seu pai. Você vai estar dançando por lazer. Toca aquele forrozinho bom. Você está lá dançando com o seu pai. Ou mesmo você pode estar na sua rave, no seu show de rock, mas você está dançando. Isso daí é a dança no lazer. Vamos ver agora a dança no trabalho, gente. Tá certo?
O profissional de dança, dança no contexto do trabalho, né? O profissional de dança, ele pode criar, dirigir espetáculos de dança e de musicais para teatro ou cinema ou TV. É importante que esse daí é outro ramo de atuação. Lembrando que a dança é um conteúdo da cultura corporal, junto com a ginástica, a luta, o jogo e o esporte. São os 5 conteúdos da cultura corporal. Então, a dança ele pode ser utilizado como um trabalho. Então, o profissional de educação física ele pode atrelar a dança como trabalho para ele. Lembrando que também existe a própria licenciatura e bacharelado no curso de dança, tá certo? No trabalho ele pode emprega os movimentos corporais executados de maneira rítmica e ao som de música, com a finalidade de narrar uma história ou de expressar uma ideia ou emoção. Isso daqui, gente, se a gente caracterizar, vai da própria definição de dança. A gente dança para expressar um sentimento. A gente dança porque a gente tem uma finalidade. A gente dança porque a gente quer expressar uma emoção que a gente está sentindo. Lembrando que a gente precisa dessas 3 coisas. Da pessoa, dos movimentos corporais e da finalidade, da ideia que eu quero mostrar. Então, são as 3 coisas que eu necessito para ter a dança. Tá certo? Outro tipo, você pode dançar por trabalho, mas também, observe que a dança ela permeia. Dançar para cuidar. A dança em hospitais. Há danças em centros de recuperação de acidentes. E até instituições penais. É importante que a gente observe que a dança ela é um viés que pode ser levado para qualquer instituição. Seja ela aberta ou não. Costuma contratar esse profissional para ajudar na recuperação e na reintegração de adolescentes, crianças e pessoas com deficientes. E pessoas nas melhores idades também. Então, a gente observa, por ter uma sonoridade, a dança fica muito bem aceita nos hospitais e no centro de recuperação. E até para animais. Tá certo? Quem disse também que o animal não dança? Existe toda uma dança de conquista para a parceira dele, para a fêmea dele. Então, a gente também tem outro exemplo, né? Mas voltando para o contexto do trabalho, isso aí que a gente tem em hospitais, em centros de recuperações, também em colônias penais. É importante que a gente tem concursos de danças também nesses ambientes fechados. Vamos lá, né? O profissional, ele pode ser um coreógrafo, definindo os passos e os movimentos que os bailarinos devem executar no palco. Então, a gente pode observar que a gente tem grandes coreógrafos no Brasil. E uma delas é Deborah Cook. Então, eu trouxe 3 espetáculos dela aqui, né? Depois eu quero falar sobre um especificamente, que eu acho que você, terceiranista, precisa assistir. Mas vamos lá, a gente tem, eu acho que é Ovo, esse daqui que ela fez pro circo, não é isso? A gente tem Nó, e aí a gente tem Vaso, não é isso? E aí a figura dela de Deborah Cook, né? Mas o espetáculo que eu quero trazer, que eu acho que é importantíssimo de você assistir, estudante, é o espetáculo Cão Sem Plumas, de Deborah Cook. Então, que vai justamente falar do livro homônimo de João Cabral de Melo Neto, que é justamente da poesia da terceira fase do modernismo. É importante você entender toda a trajetória do homem sofrido, porque vai contar a história da população ribeirinha que permeia todo o estado de Pernambuco e também os outros estados adjacentes da população ribeirinha do rio Capibaribe. Então, é um espetáculo que ele vem de lá do sertão até o litoral. E aí, quando ele chega no litoral, a gente tem um encontro com um mangue, com um mar.
Então é importante você refletir sobre esse, como é que eu posso atrelar esse Cão Sem Plumas ao movimento Mangue Beat. O que é que há de coincidência entre eles? De semelhança, o que é que há essa disparidade? Eu tenho uma poesia que foi feita lá na década de 50 e eu tenho final da década de 90, ano 2000. Então, quais são essas características? Então, é importante você fazer essa conexão e refletir sobre esse espetáculo. Então, é interessante que vocês vejam Cão Sem Pluma de Deborah Cook. Tá certo? Na atuação também, um profissional. Ele pode ser um dançarino. Ele pode ser um bailarino. Então, a gente tem dois exemplos aqui, dois grandes bailarinos brasileiros também, né? Carlinhos de Jesus e... Sabe que eu me esqueci o nome agora? Ana Botafogo. Então, a gente tem ela, expoente do balé, e ele da dança de salão. Então, vê que interessante essa figura, essa imagem. O texto imagético, ele diz muito. Observe que Carlinhos de Jesus, ele está cortejando ela. Então, observe que ele está na própria figura do malandro da Lapa. Ou seja, daquele homem que corteja a mulher. A gente tem na dança de salão isso daí. Principalmente no samba de gafieira, que é tipicamente da Lapa. Então, ele está cortejando o vestimento, a indumentária dele. Ó. Observe que ele está... terno branco, sapato branco e preto, o chapá, panamá ou palheta, tá certo? E observe que uma da mão ele dança, a outra, nessa dança de salão, ele utilizava para esconder o canivete. Então, é interessante. E ela tá a figura da própria bailarina. Vê o contraste entre o clássico e a própria dança popular. E aí a gente tem outro exemplo aqui na outra figura. Ó. Ela eu acho que deve ser de princesa, né? E ele continua lá como o próprio malandro da Lapa. Se observar a camisa dele por dentro, tá como se tivesse as próprias pedras da calçada de Copacabana. Então, mais um campo de atuação no trabalho é ele ser bailado, ele ser o bailarino. Você pode também, gente, ser um profissional que vai só construir. Você vai planejar e definir uma sequência de movimento. Essa sequência de movimento serão executados por quem? Pelo bailarino. E aí a gente tem trouxe três outros grandes coreógrafos daqui. A gente tem Fly, famosíssimo, era do grupo You Can Dance, participou da Xuxa, né, o show da Xuxa. A gente tem Clarissa Bujanra, tem Jaime Arocha também. Então, Clarissa Bujanra, ela está muito mais para dança contemporânea. O Jaime Arocha, ele também transita justamente nas danças de salão fluminense, que é justamente o estilo dele de dança. E aí, gente, eu trouxe também profissional de dança, ele pode, além de construir, ele pode dirigir. A direção. Cria e coordena a apresentação de dança. Seleciona e dirige os dançarinos. Ele também define a cenografia, os figurinos e a iluminação do espetáculo. Então, no Brasil, ele está começando a, vamos dizer, se consolidar como um dos países que está produzindo grandes espetáculos em dança. Então, a gente tem, eu acho que, justamente isso aqui, no site Dança do Brasil, que ele vai mostrar vários tipos de espetáculos, e eu acho até interessante você pesquisar, tá certo? A gente pode observar aqui que a gente tem uma dança totalmente contemporânea aqui. A gente pode observar aquela brincadeira da maçã da gente, ó. Tá o homem e a mulher lá dançando, mas aí tem um caráter de dança. Aqui eu acho que a gente pode observar justamente uma foto do musical Hair, então, que fala justamente da questão da resistência dos negros nos Estados Unidos, com a questão dos cabelos, Black Power, justamente a questão do militarismo. Então, é
espetáculo que eu acho que vocês precisam ver de dança, tá certo? Vamos lá, né? E você pode também produzir. Como é que a gente vai produzir? Eu vou viabilizar a exibição desses espetáculos de dança, conseguindo patrocínio, administrando orçamento, eu vou conseguindo patrocinadores e providendo materiais necessários para a sua realização. Eu coloquei também outro exemplo, Débora Coke. A gente tem Nó aqui, né? E aqui a gente tem outro espetáculo dela, Rota. Ok? Então, é muito interessante, gente, porque as pessoas que utilizam na produção, geralmente é aquela mesma pessoa que vai trabalhar na direção. No caso dela, ela trabalha na direção, na produção, captando dinheiro para exibir, viabilizar essa exibição dos espetáculos, como ela dança. Por último, eu trouxe outro ponto, que é justamente as academias e personal trainer. E aí, o que é que a gente pode observar? Que atualmente, aqui em Pernambuco, em todo o estado, em todo o Brasil, a gente tem vários profissionais que trabalham, atuando em academia como professores de dança. Então, aí você pode observar também justamente esses bailarinos, que ora eles atuam, horas eles também trabalham. Então, você pode observar esses concursos que tem televisivos, que mostram justamente alguns famosos dançando. Então, tá os famosos associados ao seu personal dance, ao seu coreógrafo, que vai estar lá, que vai ser o seu parceiro na dança. Também nessa foto, gente, está agora se massificando essa questão da dança. A gente tem a zumba muito forte aqui em Pernambuco, que vai mesclar todos esses ritmos caribenhos. E também a gente tem outra empresa que é chamada Fit Dance. Então, é importante que essas daí, que elas são empresas que estão disseminando. Então, para você que está na pandemia em casa, para você que quer voltar para dançar no lazer, dançar por prazer, então é interessante que você assista essas aulas da Fit Dance, ou também de Zumba, ou qualquer aula de dança para você. É uma coisa que está se massificando nessas academias, principalmente no estado de Pernambuco e no Brasil, tá certo? É uma coisa que é importada dos Estados Unidos e que também a gente precisa entender que, à medida que chega no Brasil, ele começa a receber influências da gente. Então, eles, além de utilizarem as músicas de todo mundo, eles utilizam as músicas também da gente. Então, da cultura da gente. Então, a gente tem a questão do forró, a questão do passinho, a questão do axé, do sertanejo. Então, eles trazem isso daí. Então, um grande abraço para os grandes profissionais aí da Fit Dance. A gente tem Billy, a gente tem Aécio, a gente tem Juliana, grandes profissionais aí. E aí eu acho que a gente tem um vídeo, né? A gente tem um vídeo que eu queria que vocês vissem essa atuação desse trabalho. Será que a gente consegue passar agora? Vamos lá.
Aê! Vocês podem observar que está mostrando aí justamente uma professora, né, atuando no trabalho. Para ela é uma atuação na academia, ela como personal dance, como professora de dança, mas para as pessoas que estavam, elas estavam ali por lazer, mas ao mesmo tempo elas também estavam para adquirir saúde. Ah, eu sou gordinho, eu vou dançar para eu queimar mais calorias. Ah, eu vou dançar para eu conquistar, eu preciso aprender a dançar para eu impressionar aquela menina. Então, vários objetivos que a pessoa que vai atuar como lazer na saúde, ele se utiliza desses artifícios para entrar para dançar. Tá certo? Vamos agora, gente, recapitular toda a aula da gente, que eu acho importante, tá certo? Que é justamente a dança, tá certo? Vamos só, deixa eu voltar aos slides. Vamos lá. Então, só recapitulando. A dança, a gente definiu dança, a gente viu a aplicação da dança nos 4 contextos: competitivo, saúde, lazer e trabalho. Vamos lá. A definição de dança que eu trouxe para vocês foi uma definição de dança mais apurada, que foi de Hubert Laban. Ele foi um importante nome na dança moderna, não é isso? Ele foi coreógrafo, ele foi bailarino, ele foi professor de teatro e ele traz a dança como os movimentos, eles são formados por movimentos e expressões. Então ele é o pai da dança moderna, da dança teatral pra gente, não é isso? Ela tem que ser vivenciada, ensinada, aprendida e, vamos dizer, recriada, ressignificada. Então, é importante que a gente traga essa ressignificação, ok? E a gente viu os 4 contextos. Lembrando, competição, saúde, lazer e trabalho. Na competição, a gente viu que vai prezar pela técnica, a performance e a elegância. A gente viu que precisa existir um concurso, porque já está dizendo competição. Eles vão existir um conjunto de juízes que vai julgar a exibição dos bailarinos, que pode ser individual, em dupla ou em grupo, ok? Pode dançar alguns concursos em estilo determinado ou por vários outros estilos. Dança-se também em competição, gente, por dinheiro ou por prazer, você ganha só o troféu. A gente viu que na competição a dança ela pode ser atrelada a vários outros esportes. A gente viu a patinação artística, a gente tem exemplo da dança, patinação artística, da ginástica, não é isso? Do nado sincronizado, ok? E aí essa foto, como eu falei, mostra justamente uma competição de dança de salão, a exuberância do figurino e das danças, né? Falei de competição também do hip hop para vocês, né? Da associação de alguns elementos do hip hop com a capoeira, não foi isso? Eu vou deixar esse vídeo, cada tipo, gente, eu vou deixar um trecho de um vídeo para vocês lá. Oi. Deixa eu botar aqui. Foi. Deixa eu apertar aqui. Foi. Desculpa aí. Vamos lá, né? Falei de outras competições aqui. Eu falei do Festival de Dança do Recife, falei do Festival de Joinville. São festivais que são característicos da dança nacional. Falei de 3 outros tipos de festival. O Festival das Escolas de Samba, o Festival de Quadrilha Junina do Recife, a gente teve o Festival de Parintins também, atrelando também aqui no samba, a gente tem as escolas de samba daqui, os nossos Festival de Caboclinho, de troças carnavalescas, de maracatus, de papangus, tá certo? A gente viu agora que a dança ela pode ter vários benefícios na saúde, e a partir daí eu falei de 5. Melhora a postura. E aí melhora a postura, evita a fadiga,
as deformações, o desequilíbrio, dores nas costas, dores de cabeça, melhora a capacidade respiratória, promove o bem-estar físico porque você começa a liberar endorfinas. Uma hora de dança você tem de 500 até 800 quilocalorias, e aí vai depender do ritmo que você vai dançar, se é intenso ou não. Isso faz com que você diminua a gordura e aumente a massa muscular. Tem o benefício para as pessoas com problema circulatório e também de rigidez muscular. E aí tem um quadrinho mostrando cada tipo de dança, quantas quilocalorias ele faz em 30 minutos. Se você vai dançar 1 hora, você multiplica por 2. A gente viu que outro benefício é a coordenação motora, que melhora a agilidade, o equilíbrio. E falando de coordenação motora, já puxando a gente para a próxima aula da gente, que é lutas. Vamos lutar juntos, né? Previne graves lesões e desenvolve excelente condicionamento físico e estimula a memória, que eu falei. Esse movimento combinado entre braços e pernas vai ativar a sinapse entre os neurônios e aí melhorando a questão da memória, porque você vai precisar ter esse banco de passos para aprender, para melhorar a sua coordenação motora fina. E o último, diminui a ansiedade. E aí eu trouxe até o exemplo das danças grávidas, que elas aumentam a autoestima, diminuem a ansiedade, melhora a autoestima e ela possui uma maior consciência corporal. Quem dança tem isso daí, eu consigo me movimentar em que espaço eu tenho. E lazer, e aí eu falei do lazer por prazer. Então você dança por prazer, você dança porque eu estou a fim de dançar. Vamos ali agora para dançar um forró agora, tá chegando São João, mas você vai ter que dançar em casa, né? Então, o lazer ele está associado ao seu prazer. É onde você vai dançar por prazer, né? Então tem as várias outras casas de dança no Recife, que eu também citei. E o outro campo que é no trabalho. E aí no trabalho você pode ser o bailarino, você pode criar, recriar, você pode trabalhar também em instituições de recuperação, e aí em hospitais, recuperação de pessoas que sofreram acidentes, colônias penais, também pessoas... Você pode trabalhar indo em casa, trabalhar para aquela pessoa, aquele idoso que está... Então, tem várias pessoas que trabalham justamente da dança, ou o próprio profissional da educação física que trabalha nessa questão de recuperação, de sociabilidade, socialização dos idosos. Então, isso é muito importante. Tanto daí como de criança e pessoas com deficiências. Tanto que no início eu mostrei uma foto de um portador de necessidades especiais em cadeira de rodas dançando, né? Você pode trabalhar como coreógrafo, você pode também trabalhar sendo o próprio bailarino, não é isso? Você pode trabalhar construindo coreografias, não é isso? E aí eu trouxe, além de Débora Cole, que eu falei sobre Fly, falei sobre Clarissa Bujamas, Jamia Rocha, a gente também viu nas fotos Ana Botafogo e a gente viu Carlinhos Jesus. Pode trabalhar também na direção, aquela pessoa que dirige, atua, seleciona e produz, não é isso? E também no campo do trabalho você pode trabalhar nas academias ou como personal dance. Essa foi a aula de hoje, nesse contexto da dança e os seus contextos. Eu espero que você tenha gostado. Vou sugerir vários vídeos e você também pode me convidar para dançar online, tá certo? Então, é interessante também, gente, para vocês que gostam de dançar, quais seriam os outros ritmos de dança que a gente pode trazer para aqui, para a gente? Quais são os outros campos, quais são os outros contextos que não foram abordados pela dança aqui, a dança-terapia, que não foi abordada, que pode ser para a saúde ou para o lazer. Então, é importante isso aí, tá certo? Eu gostaria de mandar um grande abraço para vocês, para todos os profissionais de dança, todos os profissionais de educação física que trabalham com dança. O meu respeito, meu agradecimento também aos meus alunos. Estou morrendo de saudade de vocês, tá certo? E que eu tenho certeza que a gente vai se ver próximo, logo, logo, tá certo? Grande beijo para vocês.